Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Go Podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, Eneida Ferreira. Ela é consultora financeira aqui em Vancouver e vai conversar um pouco com a gente sobre a vida dela aqui no Canadá. Seja muito bem-vinda, Eneida. Obrigada, Gabi. Obrigada, Renata, por me receber aqui. É um prazer, uma honra. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que vocês deem um like. Nós aqui somos muito novas nessa coisa de podcast e a gente nunca pede, mas dê um like, compartilhe com seus amigos que estão interessados em vir para o Canadá, ou até mesmo aquelas pessoas distantes, familiares, que nem pensam, mas você quer trazer junto. Manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para eles aprenderem um pouco sobre o Canadá. A Eneida tem uma vasta experiência aqui, está aqui há 17 anos e tem muita história para contar. Pois é. Por que o Canadá? Por que o Canadá? Fala pro pessoal apertar o subscribe para receber a notificação. Tá aí? Isso aí, tá vendo? Por que o Canadá? Na verdade, no Brasil, eu sempre tive esse sonho, desde que eu era uma menina, tipo 10 Mas há anos. 17 anos atrás você ouvia falar no Canadá porque eu não sabia nem o que era. Não. Era tipo, tá fora do meu mapa. Não, eu sempre tive o sonho que um dia eu ia morar fora do Brasil. Eu não sei te explicar. Eu amo o nosso país, eu só não senti o Brasil, não era o meu lugar. E eu creio em Deus, eu falava assim, Deus, então pra onde é pra eu ir, né? E eu sempre estudei inglês, meus pais falavam assim, se você quiser ter um emprego bom, você tem que estudar inglês. Até que chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais pagar a escolinha de inglês. A verdade é essa, que 2 vezes na semana não é o que vai fazer você ficar fluente na língua. E eu via meus amigos já comprando carro e eu pagando escolinha de inglês. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu quero passar um mês fora, aprender o inglês de uma vez e... Uma imersão, né? Um mês pra aprender o inglês de uma vez. E eu vou te falar qual foi a matemática desse um mês. Um mês fora era 1 ano de universidade no Brasil. Em termos de custo? Em termos de custo. Naquela época. E eu tinha que convencer meus pais. Então, difícil, hein? Poxa. Eu tenho um tio, ele não é brasileiro, ele é nigeriano, e eu falei pra ele, eu quero ir pra fora, mas Estados Unidos a gente sempre ouve histórias de... tá sempre envolvido em guerra, tiroteio e tudo mais. Ele falava assim, olha, a Inglaterra, dizem que o pessoal é frio. A Austrália é lá do outro lado do mundo. Eu falei, pra onde eu vou? Ele falou, você já pensou de ir pro Canadá? Eu, Canadá? Onde Ou é seja, isso? aquele tio atualizado, né? Que sabe de tudo. Né? Falei, onde é isso? Ele falou assim, olha, o Canadá é um país desenvolvido, não está diretamente envolvido em guerra e ainda fala 2 línguas. Canadá. Então, tudo que eu aprendi sobre o Canadá foi através da internet. Foi aí que eu fiz, assim, onde fica o Canadá? Eu não sabia que era um país onde que não tinha a menor ideia. E tinha noção de que era frio? Não, você sabe que eu esqueci de olhar esse detalhe. As pessoas falam pra mim assim, quando você veio pra cá, você já sabia que era frio assim? Eu falei assim, na verdade não. Foi aqui, 1 semana antes de eu embarcar, eu falei, deixa eu ver como que vai estar o clima. O clima. Pra Uma ver a semana roupa, Pra levar um suéterzinho aqui do Brasil. Eu falei assim, será que eu tenho Você que era de levar... qual cidade do Brasil? São Paulo, capital. Então nem estava acostumado com frio também, porque se fosse muito Não, mais São Paulo pro sul, faz um pouco de frio, sim. mas se fosse mais pro sul, assim, dava, né, pra ser menos impactante. Mas assim, o que é frio, né? O que é frio? Aí eu lembro que eu entrei pra olhar a previsão do tempo, eu falei, nossa, eu achava que eu tinha aprendido inglês esses anos todos, eu não sei nem olhar a previsão do tempo, porque não é possível que um lugar tá chovendo um mês inteiro. Aí eu cheguei em Vancouver. Eu já tô até rindo, né? Aí eu já ia perguntar pra onde você foi primeiro, já não preciso. Eu também não escolhi Vancouver. Na época, o pessoal da agência comparava Vancouver com Rio de Janeiro, que eu acho que não tem nada a ver, e São Paulo com Toronto. E eu, sendo uma paulista que ama São Paulo, eu falei, eu quero ir pra Toronto. Mas, por incrível que pareça, na época... o curso que eu vim fazer, a forma que eu vim pra cá, não estava disponível não apareceu disponível para mim em Toronto. As portas se fecharam. Então, na verdade, Vancouver me escolheu. Eu não escolhi Vancouver. Eu acho que isso assim, é muito legal você ter falado, porque muitos momentos da nossa vida a gente não entende por que uma porta se fecha e começa a reclamar. Ou a gente não entende porque dificuldades aparecem e a gente começa a reclamar. E de repente é um direcionamento para que a gente chegue onde a gente deve chegar. Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando eu vim...
Eu falei, então, ok, Deus, é Vancouver, então eu vou. Porque o meu objetivo principal, qual era? Morar fora do Brasil. E aprender o idioma. Né? Mas eu vim pra ficar. Você já veio pra ficar? Sim, eu não contei essa parte pros meus pais. Eu só falei, tchau, tô indo. O mês que vem eu tô de volta. Mas o previsto pra sua família era um mês? Não, eu não falei nada. Porque aí, então... ok, então vamos lá. Eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, me ajuda a ir pro Canadá, em 1 mês de Canadá, 1 ano de faculdade. Na época, minha mãe, né, que pagou a faculdade pra mim. Então, meus pais sempre me deram muito suporte, mas dentro daquilo que eles acreditavam, né? Minha mãe falou assim, vou conversar com seu pai. Eu falei assim, a minha brincadeira é que eles devem estar conversando até hoje. E aí, o tempo foi passando e eu entendi que era um sonho meu, porque não era uma realidade, vamos dizer assim, da minha família, assim, quem que vai morar fora? Naquela época não era uma coisa assim, você vai morar fora. Então, quando eu conversava, falava com as pessoas, era como se fosse um sonho, mas não do tipo de sonho que você realiza. Eu acho que na minha realidade, há 17 anos atrás, eu acho que seria mais ou menos, literalmente, ou viajar pra uma Disney, ou fazer um intercâmbio de 1 ano, ou só isso. Tipo, imigração pra mim não era um assunto discutível na época, eu sou diferente. Eu com 13 anos, eu já queria sair do Brasil. Minha mãe é que embarreirou. Não vou ter filho no mundo pra morar na casa de ninguém. Né? E ninguém da minha família, tipo assim, às vezes eu falava de querer morar fora, sempre quis morar nos Estados Unidos. Eu tenho uma tia que falava, Estados Unidos não, capitalista, quero ir pra Alemanha, sabe aquela coisa assim? Eu falei, cara, o que eu vou fazer na Alemanha? Tipo, Europa nem passava pela minha cabeça. Eu sempre quis Norte América, sempre quis fora. Então a minha cabeça sempre foi, um dia eu saio daqui. Sim. Eu não sei quando, como, de que jeito, mas um dia eu saio daqui. Então, eu acredito que cada um de nós a gente nasce com um propósito e com uma visão. Mas essa visão, ela é única nossa. Então, às vezes, quando a gente quer compartilhar, não é que a outra pessoa não te apoia, não quer o bem, mas a pessoa não foi dada a mesma visão. Correto. Então a outra pessoa não consegue te ajudar porque a pessoa não enxerga da mesma forma que você. Então, eu sempre soube que um dia eu ia morar fora do país. Eu não fazia a menor ideia de como ou quando, nem porque eu tinha aquele sentimento tão forte dentro de mim, mas é uma coisa que eu sempre soube. Então, quando eu vim, né, o meu plano, eu sempre tive esse plano no Canadá. Por anos eu ia em todas as feiras de intercâmbio que tinha no Brasil. Eu tinha um maleiro no meu guarda-roupa cheio de revista, eu ia em tudo quanto é feira. Tinha material de Canadá, Irlanda... Entre o seu início do sonho a você pousar no Canadá, demorou quanto tempo? Você tem essa memória? Será que a gente vai entrar na matemática? Mas a programação foi 1, 2, 3 anos? Não, foi como? Muito, muito mais. Porque, na verdade, passaram-se muitos anos mesmo. Eu tinha essa crença que se eu fosse trabalhar numa empresa multinacional, que de repente eles me mandariam para fora, ou eu ia ganhar dinheiro suficiente para vir, eu não sabia como. Mas você sabia que queria? Eu sabia que queria. Então, assim, foi entre eu terminar a faculdade, começar a trabalhar, e aí, assim, eu falo assim, às vezes a gente acredita tanto que uma coisa tem que ser de um jeito e aconteceu exatamente do jeito que eu pensava. Eu fui trabalhar numa grande multinacional no Brasil, e eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho eu falei assim pro meu pai, pai, você pode escrever aí no papel, daqui a 1 ano eu tô pisando no Canadá. Não sei como, eu só tenho meu passaporte, não estou com dinheiro na conta, mas esse era o último passo que eu acreditava que fosse necessário para eu poder realizar esse sonho. Eu falei, daqui a 1 ano eu estou pisando no Canadá. E foi mais ou menos 1 ano e meio até a data da viagem marcada. E a sensação de chegar no desejo realizado, assim. Pois é. Então, aí, né, voltando à questão, né, do Vancouver. Então, quando a oportunidade chegou, era para Vancouver. Eu falei assim, o quê? Pode não ser né? Eu vou pra Vancouver, de lá eu vejo o que acontece. Pode não ser o destino final, mas eu vou usar Vancouver. Aí eu cheguei em Vancouver. E se apaixonou. Como não? Assim, não existe paraíso, né? Não. Aqui na Terra, não. Não existe paraíso aqui na Terra. Então, eu me apaixonei por Vancouver, sim. As pessoas falam, você se adaptou com o frio? Não. Até hoje. Mas eu sou como um girassol, entendeu? Eu preciso de sol, meu problema não é frio, é o sol. Gente, mas assim, esse ano, por exemplo, agora tá começando a subir a temperatura. Deu 8 graus, eu já tô sentindo calor. Aí eu penso assim, o quanto que meu corpo já não se adaptou.
Pra você chegar nesse nível de dar 8 graus, você já tá quente. Tipo, eu saí de short ontem. Entendeu? Aí você fala... Também não é comigo, não. Aí você fala, como? Até a metade da primavera você ainda vai me ver andando de bota na rua, porque eu não gosto nem do vento na minha canela. Nossa, eu já me adaptei. Mas assim, eu acho que não é tanto o frio, por assim dizer, né? Porque eu acho que a gente passa mais frio no Brasil do que aqui. Sim, concordo. Pode acreditar. É porque aqui a gente tá preparado pro frio, mas o que eu sinto falta é do sol. Do sol. Então tem os meses de chuva que são cinza. Hoje tem mudado um pouco, né? Na época que eu cheguei, como eu falei, realmente a chuva era uma chuva persistente que não Por acabava. 2 semanas seguidas, aí dava um solzinho, eu peguei 2 semanas. Não, era um mês inteiro. Ah, não peguei não. Mas então, vamos lá, deixa eu explicar. Em Salvador, por exemplo, da onde eu vim, quando chove, chove. No Rio de Janeiro, alaga. Eu morei no Rio 10 anos, morei a vida inteira em Salvador. Então, tipo assim, são chuvas torrenciais. Sim. Aqui, essa chuvinha que o povo fala é um chuvisco, não é aquela chuva que incomoda. Não, mas incomoda o céu cinza. Incomoda o céu cinza. Há 17 anos atrás, é uma chuva que não é nem tempestade nem garoa, é uma chuva que vai te molhar. E aí você fala assim, eu vou dormir amanhã, quando acordar parou de chover. A mesma chuva. Parece que você nem foi dormir. Isso deprime. Então era uma coisa contínua. Hoje em dia, a gente vê os efeitos aí do aquecimento global, o que está acontecendo aí, a gente vê temperaturas extremas que não aconteciam antes. Então, hoje em dia está diferente. Sim, o clima deu uma mudada. Deu uma mudada. Hoje em dia tem dia que chove, tem dia que faz um sol, Antes não tinha chuva no verão, não tinha dia de chuva durante o verão, assim como também não tinha dia de sol durante o inverno. Mas assim, quando chega o verão aqui, que a gente no Brasil tá acostumado a temperaturas altas, sei lá, 28, 30 graus, eu já tô morrendo. Você sente isso aqui? Mas é uma coisa que a gente não parou pra pensar. As casas aqui, por conta do frio, elas são feitas com uma estrutura para reter o calor. Sim. Então, realmente, quando você tá nos ambientes fechados, é uma sensação mais quente. Mas não é um calor que nem no Brasil que você fica suando, transpirando, porque não é úmido, né? Que é mais seco. Então, a gente tá falando de Vancouver, galera. O Canadá é grande e muda bastante. Então, o que ela tá falando aqui de Vancouver não é a mesma coisa em Alberta, não é a mesma coisa na Atlântica, é completamente diferente. E a percepção de cada um também é muito individual, né? Tem gente que ama o frio, tem gente que ama essa escuridãozinha. Não, eu acho o seguinte, eu sinto muito quando fica muito cinza o tempo, me deprime. Eu fico com vontade de dormir, não quero sair. Me deixa pra baixo, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu fui pra Alberta e eu cheguei lá no verão, eu vomitei de calor, eu passei mal, literalmente, eu passei mal. Cheguei ao ponto de eu ter que parar na rua e falar pra Stephanie, minha filha, falar assim, Stephanie, vamos sentar aqui debaixo dessa árvore, me dá um copo com gelo, que eu vou parar, porque eu não conseguia me mexer. Então, assim, é uma coisa que, sabe, completamente diferente daqui, que meu corpo reagiu muito mal. Eu tenho um primo que mora em Alberta, ele tá mais precisamente em Edmonton. Então eu cheguei a visitar algumas vezes, do frio de menos 15. Eu tava com casaco, eu fechei só o botão, né? Não fechei o zíper. Bateu um vento, eu sei como um picolé se sente, né? Parece aquela coisa, até aquela fumaça, vapor de dentro, assim. Mas é um estilo de vida diferente. A gente aprende a se adaptar. Eu vim para Vancouver me escolheu. Realmente o clima aqui é mais ameno, o calor aqui não é tão quente. Tem pessoas que reclamam no verão, mas porque durante 2 semanas a gente passa de 28, mas são 2 semanas e é isso. Eu amo o verão. E 2 semanas que você compra até ar-condicionado, né? Porque eu já comprei ar-condicionado por essas 2 semanas. Mas eu entendo, é porque a estrutura das casas é para reter o calor. Então, em casa você vai sentir mais calor mesmo. Mas se você, é um lugar que... o que eu sou fascinada com Vancouver? Não só pela beleza natural. Quando eu vi as fotos do Stanley Park na internet, eu achava, é Photoshop, com certeza. A gente tem essa sensação. Não existe esse lugar assim. Aí eu vim aqui e falei, nossa, é ainda mais lindo do que eu vi online. Cada lago incrível, né? Mas o verão é uma coisa que, assim, que dá pra explorar. Então você sai, você trabalha, você chega em casa, como os dias são mais longos, chega em casa ainda tá sol. Isso é maravilhoso. Aí você deixa as coisas, vai pra praia, vai curtir.
tem sol até 9h30 da noite. Não, às vezes é 11, né? Você vai até 11. Assim, fica claro até 11, até mas 11. O sol, assim, por assim dizer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ligava para minhas amigas no Brasil, eu contei, falei assim, nossa, 9h30 da noite tava sol. Eu falei assim, nossa, então você vai dormir super tarde, né? Porque no Brasil a gente associa, né? Quando fica escuro que é a hora de ir pra casa, né? Então você nem dorme aí, né? Porque você fica fora. Aí tem que se policiar pra dormir, né? Sim, mas de fato a gente consegue aproveitar mais. Eu acho que a gente dá mais valor, assim, às coisas da natureza, que no Brasil a gente tem como se fosse uma coisa garantida. E Eneida, né? voltando aqui na sua vinda pra cá, você veio para um curso de um mês, praticamente. Não. Você veio sozinha, né? Eu vim... Então, quando eu vim, a maneira que eu encontrei de vir foi através de fazer um co-op. Que é um college daqueles que você estuda e depois trabalha. Exato. Então, eu tinha mais ou menos 6 meses de estudo, e aí eu teria 6 meses de trabalho, mas na minha cabeça eu vim para ficar. Então eu entendi que esse era o tempo que eu tinha para descobrir, estando aqui, uma forma de ficar. Né? Então, as pessoas falam assim, se não desse certo. Eu falei, eu nunca pensei se não desse certo. Eu tinha alternativa A, B, C e D. Em todas elas, se uma funcionar, eu uso a outra. Mas em todas elas, eu ficaria aqui no Canadá. Então, eu fiz o curso de inglês, porque eu não sabia se meu inglês era suficiente, mas eu sempre estudei inglês no Brasil, então eu já cheguei aqui falando inglês. Então, o que eu aprendi aqui foi a fluência da língua. E aí eu fiz um curso de business, mas porque, por conta de vocabulário, eu queria ter certeza que eu teria um vocabulário que fosse suficiente para trabalhar. E daí, nessa trajetória, eu tinha um período de trabalho e uma amiga, ela tinha que parar de trabalhar porque ela estava nessa transição de visto. Ela falou assim, estão precisando de alguém lá onde eu trabalho, você não quer ir? Então foi meu primeiro emprego, foi que eu fui, era uma loja que eu fui ficar no lugar da minha amiga, e ela falou assim, não, o pessoal, eles me deram uma oferta oficial de trabalho, eu tô fazendo o processo através deles, né, para pegar um visto de trabalho. E eu falei, poxa, então eu tenho que achar alguém que faça isso para mim, né, também. E o pessoal na escola falava assim, não, é impossível, é impossível. Sempre tem aquele povo com o pensamento negativo para colocar os outros para baixo, né? Sempre tem, mas você sabe, também sempre tem aquele para mostrar para todo mundo que é possível. Exatamente. Eu ouvi falar da história dessa menina, inclusive eu fui encontrar com ela por um café recentemente, e todo mundo da escola falava dela, que ela conseguiu o visto de trabalho por conta da empresa que ela foi trabalhar. Eu falei, poxa, se ela conseguiu, eu consigo também, porque ela estudou na mesma escola que eu, né? Eu tenho uma língua, porque é importante o inglês. Muita gente pergunta pra mim, falando, é fácil ou difícil achar trabalho? Eu falei, depende, você fala inglês? Né? Então, a língua é extremamente importante. Eu tenho a língua, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho experiência que eu posso agregar valor aonde eu for. Então, se ela conseguiu, eu consigo também. Ela foi o fator super importante, foi o que eu me agarrei e isolei todo o restante, todos os outros, o barulho da galera que falava que é impossível. E essa era a minha missão, achar um lugar onde eu pudesse mostrar o meu trabalho e de repente pedir para eles assim uma proposta de trabalho oficial para aplicar para o visto de trabalho e depois seguir. Você mudou de profissão no Brasil e aqui, ou seguiu na mesma linha de carreira? Nossa, mudei de profissão várias vezes. Primeiro que no Brasil eu mudava de profissão o tempo todo, porque eu queria trabalhar naquilo que fosse me trazer para o Canadá. Então, ou a empresa que pagasse mais, ou que fosse multinacional, o meu objetivo era vir para o Canadá. Garota focada. Aquilo que eu achasse que me traria para cá, eu ia. Quando eu cheguei aqui, então esse primeiro emprego foi numa loja que vendia peças de cashmere. Quando eu trabalhava nessa loja, a menina que trabalhava comigo, ela falava de um lugar onde ela trabalhou, que ela absolutamente não gostava, mas toda vez que ela falava nesse lugar, meu coração vinha na boca. Eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo, né? Que essa história nem é emocionante, por que meu coração tá assim? Aí um dia eu falei assim, não, talvez pode ser que não seja o lugar pra ela, mas seja o lugar pra mim. Vou perguntar pra ela onde que é esse lugar que ela trabalhou. Aí eu chegava pra trabalhar com ela, quem disse que eu conseguia abrir a boca? Ficava com vergonha? Não sei dizer, dava uma trava. Ela conversava comigo, contava a história do lugar e eu ficava...
eu ficava só balançando, com frio na barriga. E eu lembro, eu cheguei em casa um dia e falei, Deus, eu preciso de ajuda. Porque é meu interesse, sou eu que quero. Eu não tenho dúvida, mas eu não consigo falar com ela. E aí, então eu lembro que eu tava quase chorando. Mas foi isso, foi essa a minha conversa com Deus, né? E eu falei assim, eu vou fazer aquilo que eu consigo. Alguém me falou de uma consultora de imigração na época, e falei, eu vou conversar com uma consultora de imigração, pelo menos para me orientar. Para entender como é que funciona. Para entender, saber o que eu preciso, que é o que eu podia fazer. E eu liguei para essa consultora de imigração, eu falo que são coisas, se quer chamar sorte, quer chamar de universo, quer falar que é Deus, né? Cada um com sua crença, mas eu liguei para essa consultora, ela falou assim, Eneida, eu vou fazer um negócio para você que eu não faço por ninguém. Eu cobro minha consulta, na época era $100, para mim $100 na época era, mãe, como que eu vou... mas eu tô indo amanhã pro Brasil. Fala comigo agora, vou te atender no telefone e fala comigo agora. Eu falei, tá. Então eu conversei com ela, ela me deu essa consultoria, foi realmente um presentão, me falou tudo que eu precisava fazer e no final da ligação ela, e por que você não vai falar com essa pessoa aqui? Ela tem uma loja ali em Kitsilano e tá sempre contratando. Quando ela falou isso... Era a mesma empresa da menina. Meu coração veio na boca, era a mesma... com certeza. Meu coração veio na boca, eu falei, é o mesmo lugar. Então, mas ela me falou o nome da pessoa, me falou o endereço. Aí eu fui e, de fato, era o mesmo lugar. E eu cheguei lá e a dona... Era uma loja, né? E a dona, ela era brasileira, ela falou assim, fácil não vai ser. Eu falei, mas eu encaro. O que é fácil nessa vida, né? O que é fácil? Mas, né, as pessoas me perguntam, é fácil, é difícil? Eu falei assim, o que é fácil? O que é difícil, né? Mas a gente trabalhava com coisas para bebês, né? Recém-nascido. Então, tinha mais de 10 mil produtos na loja que a gente tinha que saber os nomes, saber como que usa, as pessoas... Como que chama? Como que fala a chupeta do neném? Pacifier, Sutter, tem vários nomes diferentes. O telefone tocava, eu entrava em pânico. É o pânico da maioria dos imigrantes, porque eu acho. Cada um fala de um jeito, tem um sotaque diferente. Mas, enfim, eu lembro que eu fui trabalhar com eles, depois de um mês trabalhando lá, e olha que meu visto de trabalho tinha prazo para expirar, né? Depois de um mês trabalhando com eles, eu falei assim, olha, eu tô aqui trabalhando há um mês, eu tenho a intenção de ficar mais tempo, só que meu visto vai expirar. Se vocês gostaram do meu trabalho, o que eu preciso de vocês é uma proposta de trabalho oficial para que eu possa aplicar para um work permit, uma permissão de trabalho. Nessa época ainda existiu o LMIA ou não existia ainda? LMO, Labor Market Opinion, era o nome. Que nada mais era a opinião do RH da província. Então, a gente aplicou, eles me deram 2 anos de visto de trabalho, e aí eu, respirou. Falei, agora eu tenho 2 anos para descobrir como é que eu fico aqui de maneira permanente. Ou seja, em momento algum passou pela sua cabeça a desistência. Não. Era pra ser mesmo, tava no seu destino, né? E 17 anos se passaram, firme e forte aqui. Renata sempre faz uma perguntinha básica, diga aí, Renata. Não, se o Canadá ainda vale a pena, porque a gente ouve tanta gente criticando. Eu sei que nós não estamos passando pelo melhor momento, até porque pós-pandemia, tudo que o mundo enfrentou, o Canadá está sentindo esses reflexos nos preços, na inflação, na gasolina e tal. E aí eu vejo muita gente criticando, sabe? Muitos youtubers, instagramers, etc. E eu vejo os meus amigos também, ninguém fala de ir embora. Meus amigos estão tudo aqui, todos trabalhando, todo mundo feliz. E aí, toda vez que eu recebo algum convidado aqui, eu pergunto assim, o Canadá ainda vale a pena para você? Eu acho que é uma questão do que tem dentro do coração de cada um. Eu acho que quando a pessoa critica, às vezes é porque a pessoa não conseguiu, então é uma maneira dela justificar aquela falha. Olha, para mim, eu saio de casa, eu faço video call com a minha mãe, com a minha tia, segurando meu telefone na mão, eu nem preciso olhar para trás. Vale a pena. Às vezes eu vou num café, pego o meu computador, coloco ali e fico trabalhando. Se precisar ir no banheiro, vai. Se precisar ir no banheiro, nem preciso, posso deixar o computador ali, quando eu volto ele tá lá. Eu acho que vale a pena.
Quando eu chego em casa no verão, eu deixo as coisas em casa, vou pra praia, ou às vezes eu vou na montanha fazer um hiking. Eu sou uma pessoa que eu gosto da cidade, mas essa interação com a natureza é maravilhosa. Então, assim, eu posso acordar e ir escalar uma montanha, né, fazer um hiking. É fácil fazer um hiking? Não, os que valem a pena, você tem que colocar muito mais esforço. Mas aí quando eu vejo aquele lago azul, aquela água maravilhosa... Eu me sinto como um presente de Deus todo dia que eu vejo a natureza aqui, sabe? Tipo, muito obrigada. Eu sempre agradeço porque eu acho estonteantemente bonito. Pois é, coisa que você tira foto, quando você olha o que tá na sua frente, você olha a foto, não é a mesma coisa. Pelo meu shape, você dá pra ver que eu não sou um hiker, a pessoa do hike, né? Mas eu sou a pessoa que gosta de andar na rua e não ficar olhando pra trás, não ficar com medo. Sim. E isso, pra mim, assim, é muito importante, tem muito valor. Você criar sua filha, como é o meu caso, eu quero minha filha aqui no lugar, minha filha não sabe o que é assalto. Sim. Ela não sabe o que é viver em pânico de ficar levantando o vidro, correndo, entendeu, do carro com medo de alguém no sinal. Sim. Então isso pra mim não tem preço. Então, aí entra na questão, vale a pena? Vale a pena. Mas tem pessoas que vivem felizes em outros lugares, né? Tem pessoas que vivem felizes no Brasil. Tudo depende o que você tem no seu coração. Vale, pra mim, eu acho que vale a pena. Se a gente pudesse dar um corte no universo, assim, tipo, hoje você tá no Brasil, nunca imigrou pro Canadá. O Canadá ainda seria a sua primeira opção ou você acredita que seguiria Austrália, Estados Unidos ou algum país na Europa? Olha, eu acho assim, o mundo é muito grande pra dizer que eu vou ficar num lugar pra sempre, mas o Canadá é minha casa. Quando eu viajo, é pra casa que você gosta. É aqui que eu sinto falta. Quando eu falo, tô com saudade, quero voltar pra casa, é aqui. E me fala uma coisa, Eneida, você veio sozinha, você Sim. até hoje não é casada, não é isso? Sim, verdade. Como que é a vida de imigrante que veio só? Eu imagino que as dificuldades emocionais são maiores, mas você tem superado essas dificuldades. Qual é a receita que você dá em relação a isso? Uau. Eu acho que as dificuldades são diferentes, Renata. Não são maiores ou menores. Mas então, porque muita gente me pergunta, poxa, eu quero ir sozinha. Acham que é mais difícil. Eu já consigo enxergar que nem sempre, por exemplo, custos. É uma receita menos, porque não é um casal. Porém, a despesa também é muito menor, porque você pode alugar um quarto. Eu penso mais naquela coisa de você se sentir assim, naqueles momentos assim, poxa, eu tô sozinha, sabe? Aquela carência. Então, como que você fez para lidar com isso? E... eu acredito pela sua beleza, pela sua graciosidade, pela sua educação, é sério, pelo seu background, que tipo assim, partidos não deve faltar, né? Com certeza. E agora, o príncipe encantado, a pessoa certa, talvez não tenha chegado ainda, mas vai chegar. Eu creio que vai chegar. Mas como é que você lidou com isso? Como é que você nem foi? pergunta se tu quer que chegue, né? Mas tudo bem. Bom, esse é o assunto do próximo podcast. Me perguntam, né? Como que é o cenário de namoro no Canadá? Bom, vai ficar pra próxima, gente. Mas realmente sim, são cenários diferentes. Você tá sozinho, você tem um parceiro, você tem filhos, são cenários diferentes. Tá? Eu vim solteira, sem filhos. Eu tenho uma amiga que veio mãe solteira com filha e tá aqui também, batalhando. Também outra história muito legal. Mas eu acho que o segredo, vamos dizer, se tiver um segredo de sucesso, quando você chega, você entende que os amigos, eles viram como se fosse sua segunda família. Então, encontrar uma rede de apoio, ela é muito importante, tá? Então, se você tem por exemplo, no meu caso, eu sempre falo, eu sou cristã, então o fato de eu ter encontrado pessoas com a mesma fé, então eu fiz muitos amigos na igreja, mas não somente. Então, quando você tem os amigos que começa fazendo quando você faz o curso, então tem os amigos do trabalho, então você começa a se cercar quando você começa a participar de atividades, né? Eu já joguei no time de curling, da equipe brasileira de curling. A gente começou aqui com a Marcélia no último podcast, maravilhosa. A Marcélia é maravilhosa, eu joguei curling junto com a Marcélia também. Então, assim, mas cada lugar por onde eu passei, cada atividade que eu fiz, dali geraram amizades que eu considero que são amizades que eu vou levar pra vida. E aí os seus amigos, porque tá todo mundo no mesmo barco, meio que na mesma situação. Então a gente vira uma rede de apoio. Então é fundamental
Você sabe que isso é uma coisa legal de eu falar a respeito. Nos meus primeiros anos, quando eu cheguei, tinha amigos queridíssimos da escola, todo mundo foi embora. Porque naquela época, os brasileiros que vinham pra cá, vinham pra estudar e iam embora. Uhum. E eu vim pra ficar. Eu lembro que eu não aguentava mais levar gente no aeroporto. E é péssimo, eu também senti isso. Chegou um ponto que eu falei, eu não quero mais amigo temporário, né? Exato. Então, eu teve muitos anos que eu não me envolvia com brasileiros. Eu tenho uma amiga brasileira e ela ama tudo que é Brasil. Então, os amigos brasileiros que eu tenho de longa data é por causa dela. Mas eu não queria ter amizade com brasileiro, mas por esse motivo. Porque eu falava assim, não, é brasileiro, vai embora. Eu primeiro não quero ir no aeroporto, mas o aeroporto virou um lugar triste. Era um lugar de despedida. Eu falei, não, era um lugar legal que eu vou viajar. Não, era triste de despedida. E eu falei assim, eu vim pra ficar, então eu tenho que me relacionar com pessoas que vão ficar. Da comunidade, né? Que vai se estabelecer e manter um vínculo mais longo. E foram mais ou menos uma média, foram mais ou menos 5 anos em que eu procurava me envolver com pessoas daqui, ler livros em inglês, assistir tudo em inglês, e eu tinha contato mínimo com brasileiros e coisas em português. Até eu ir no casamento da minha prima em Chicago. E eu vi que todas as madrinhas dela eram brasileiras, que na jornada dela foram pessoas que ela conheceu. As meninas nem moram no mesmo estado, mas elas estavam todas lá. Então foi vendo o carinho, foi vendo a interação delas que eu entendi quão importante é a gente manter contato com pessoas da nossa cultura. Eu concordo. Tá? Porque tem coisas que são... Olha, até me arrepiei agora de falar isso. Mas é porque tem coisas que são únicas nossas, né? E é como eu falei no começo, eu amo o Brasil. Eu não saí do Brasil por nenhum motivo a não ser o fato de que eu sei dentro do meu coração que é para eu estar aqui. Então eu acredito que nós que moramos aqui somos embaixadores do Brasil, mostrando um pouco mais da nossa cultura para outras pessoas, assim como tem brasileiros que vão vir aqui, aprender um pouco dessa cultura e levar para o Brasil, e é isso que é morar num mundo globalizado. Mas, assim, ter esse relacionamento com pessoas da nossa cultura é fundamental também para a gente não perder as nossas raízes, e é uma interação única. Então, hoje em dia, eu tenho uma gama de pessoas conhecidas, de amigos queridos também, mas não só brasileiros. Sim. Né? Então, mas tem muitos desses amigos brasileiros aí que até hoje, né, são família pra mim. O que eu sinto, Neide, eu tenho muitos amigos brasileiros, mas o que eu sinto com meus amigos que não são brasileiros, os canadenses ou hispanos, é que chega um ponto da conversa que eu já tô cansada, sabe? Tipo assim, você não quer falar um português, você não quer meter um português lá, você quer tipo... E aí o inglês, o falar o inglês, o falar em espanhol, ele vai... cansando a conversa. Eu acho que eu lembro que a Bruna Marquezine comentou sobre isso, que ela se acha uma versão menos sem graça, mais sem graça, sei lá. Uma versão mais sem graça falando em inglês, porque parece que ela não consegue se aprofundar no texto que ela quer passar. Então é como se o significado não tivesse o mesmo peso. Então acho que quando a gente leva uma conversa com outras culturas, não é tão legal, eu acho. Não é tão profundo, não mostra a nossa identidade como realmente ela é, entendeu? Você sabe que no Brasil, eu trabalhei com uma pessoa que morou muitos anos fora do Brasil, e aí quando ela voltou, ela escrevia um português muito mal, ela falava que não lembrava do português. E na minha cabeça eu falei assim, sua língua materna, como é que você esquece a sua língua materna? Mas você esquece algumas coisas. Eu ficava assim, será mesmo? Ou será que ela fala isso só porque morou fora tanto tempo? Depois de 17 anos morando no Canadá e convivendo a maior parte do tempo no trabalho em inglês, né? Então eu tenho amigos brasileiros que moram aqui, mas a maior parte, como eu falei, eu aprendi inglês no Brasil. Então eu também tive o privilégio de conhecer um grupo de amigos que eu acho que se eu estivesse no Brasil eu não teria interagido com eles, porque são brasileiros que cresceram no Brasil, mas foram estudar na escola americana. Então no nosso grupo, inglês, português, não faz diferença. Então, eu vivo a língua inglesa com mais intensidade. Então, hoje eu posso dizer pra você que quando eu vou pro Brasil, na verdade, eu fico cansada de falar português. Ah, você mudou. Quero chegar nesse nível. Não sei se a gente vai chegar nesse nível. Eu acho que eu não vou chegar nesse nível. Depende, você entende que depende das suas interações, né? Porque, como eu falei, o que acontece? As minhas amigas mais próximas aqui são casadas com canadenses.
E uma delas ela queria ter um grupo de pessoas que ela pudesse trazer o marido. Mas vocês sabem, vocês estão aqui. Quando o grupo é só de brasileiros, ninguém quer falar inglês. A gente até se esforça, mas aí acaba, como eu te falei, você que se esforça, você tá lá falando, e daqui a pouco o português vem, a piada em português vem, aquela conversa em português vem. É sempre trazendo o português pra conversa. Mas, assim, eu já ia falar, don't get me wrong, né? Não, mas assim, existe isso, mas depende do grupo de pessoas com quem você tá. Porque, por exemplo, nesse nosso grupo de amigos, português, inglês, não faz diferença. Então, mesmo sendo todo mundo brasileiro, tem uma pessoa que não é brasileira, tá todo mundo falando inglês. Ela é muito chique, cara. Não é? Eu tô saindo com invejinha aqui. Ela é muito chique, cara. Ela é muito chique. Mas você entendeu? É o grupo, né? Então, por isso que eu acho que é importante, quando a pessoa vem morar fora, a pessoa buscar se integrar. Não ficar só, por exemplo, eu gosto de falar português, gosto da comida do Brasil, na hora livre, só fica com brasileiro. Você tem que ter amizades. Eu acho que, por exemplo, você tá falando isso, eu tô tomando, né? Pra mim, o que acontece? Minha filha faz ginástica olímpica, eu fui levar ela na ginástica olímpica. Não tem brasileiros lá, a maioria são, né, canadenses ou pessoas que vêm de outros países. E o idioma é inglês. Sim. E aí eu começo a conversar com as pessoas. O primeiro mole que alguém dá, eu já deleto. Falei, chata. Já sabe? Eu acho que se fosse em português, eu daria uma segunda chance. Eu conversaria melhor, eu falaria mais. Tipo assim, o assunto foi, sei lá, a menina tava preconceituosa em relação a um bairro daqui do Canadá. E eu achei chato o que ela falou, então eu não tive nem paciência de querer entender por que ela tava achando aquele bairro ruim. Então eu já fico meio intolerante. Uhum. Eu acho que se você ficar imersa na cultura, se você tentar entender o porquê, os backgrounds, como a gente falaria em português normalmente, mas por quê e tal, eu desenvolveria mais, sabe? Então acho que eu acabo me eu tô te falando, você tem a preguiça de continuar numa conversa pra dar oportunidade pra aquela pessoa falar. Eu acho que eu me boicoto aí, Eneida. Vou usar você como inspiração, viu? Vou tentar desenvolver mais. Sabe o que acontece? Eles enxergam... quando a gente começa a se integrar com outras culturas, a gente começa a enxergar outro jeito de ver as coisas. Sim. Não, tem pessoas chatas em todas as nacionalidades, né? Tem brasileiro chato também. Com certeza. Eneida, outra pergunta. Você veio pra uma região que é altamente oriental. Uhum. Vancouver é uma região bastante oriental. E quando eu cheguei era mais do que agora. Agora a gente tem uma multiculturalidade maior. Sim. A gente tem mais brasileiros, a gente tem mais africanos. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada. Eu falei, cara, caí em Hong Kong. Literalmente. Sim. Você sentiu isso? Você sentiu esse impacto assim? Tipo, você como mulher negra, brasileira, chegou aqui em Hong Kong, chega asiático. Vancouver. Vancouver. O que você sentiu assim? Bom, aí de novo, tem uma vida diferente. Mesmo crescendo no Brasil, eu estudei no colégio da Polícia Militar, e é uma escola particular. Então, eu era a única menina negra na minha classe. Então, eu já estava, na verdade, acostumada a ser diferente nos lugares aonde eu ia. Então, quando eu cheguei em Vancouver, realmente, especialmente quando eu cheguei, que eu saiba, aqui em Downtown, que é o centro da cidade, né, tinha eu e mais uma menina negra, que não é brasileira. Africana, provavelmente. Os africanos, os negros que eu conheci aqui, a maioria foram africanos. Mas mesmo assim, a maioria dos africanos não está em Downtown. Vai pra New West, você vê uma comunidade forte, né? Porque os povos vão se encontrando e vão criando polos, né? Mas especialmente em Downtown, não tinha mesmo. Mas eu já estava acostumada a ser diferente. Mas você nunca sentiu preconceito, nunca sentiu distância? Eu acho que o preconceito, ele não tá no lugar, ele tá na pessoa. Né? Então, mas assim, aqui, como todo mundo é novo, é um país, é uma cidade formada de imigrantes, então tá todo mundo meio que na mesma situação. Mas o preconceito, ele existe aqui também. Mas você sentiu só que isso? As pessoas levam de uma forma diferenciada. Ok. Né? Mas, por exemplo, né, na loja que eu trabalhava, eu comecei como uma vendedora, né? Eu cheguei a ser a gerente geral lá do espaço. Então, eu tinha muitas vezes que as pessoas vinham, eu quero falar com o gerente, pode falar. Eu sou gerente. Eu sou gerente. O dono da loja não tá aqui, não? Ai, meu Deus. Uma resistência, né? Entendeu? Você quer falar com o dono? Não, sem problema. Aí o dono vinha, se você quiser resolver qualquer coisa, a gente tem a nossa gerente que ela pode te ajudar. Mas eu lembro quando a gente chegou, Gabriela é casada com negro, os filhos dela são misturados, e daí ela foi eu lembro que foi na escola só oriental. E aí uma vez a gente foi visitar uma igreja em Surrey,
que era uma igreja que, tipo, mais de 50% era negra, né? Isso 90% 90%. é negro, Aí eu lembro que Rafael falou assim, eu não sabia que aqui tinha... Não foi? Meus filhos estranhavam, porque Eu sei, eu já fui nessa igreja também. a referência de negro para os meus filhos aqui era só o pai. Então, quando eles encontravam qualquer outro negro, para eles chamava atenção. Sim. Então, isso não foi há 17 anos, foi há 8 anos atrás. Sim. Então, eu comecei a sentir isso. Eu falei, caramba, como é que eu vou dar representatividade para os meus filhos se eles não têm nenhuma referência? Então, a gente começou a trabalhar isso também, até para eles entenderem quem eles são. Mas eu sinto que se a gente for botar em uma balança sobre racismo, por eu ter vindo de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil, lá é muito mais racista do que aqui, Então, em termos práticos. O Brasil, de uma forma geral, você sabia que uma vez no trabalho, a menina que trabalhava comigo falava assim, por que você é tão machista? Oi? Como assim? Como assim? É o jeito de ver as coisas. Imagina, eu cresci, eu estudei 12 anos da minha vida no colégio da Polícia Militar. Tá? Você não é educado para ser militar, mas o diretor da escola é militar, a gente bate continência, a gente canta o hino, né? Então tem menino senta de um jeito, menina não pode sentar de um jeito, usa uniforme, tem toda uma disciplina, né? No Brasil a gente tem assim, menino não chora, então sabe, tem algumas coisinhas, às vezes elas são sutis. A gente não encara como preconceito, a gente não encara como machismo, mas quando a gente sai, porque todo mundo age igual. Sim, é o padronizado, né? Exato. Que normaliza. Mas quando a gente sai daquele ambiente, aí fica exposto. Então, eu entendi o que ela quis dizer, porque o nosso jeito de pensar é diferente. O que, né, como uma família deve ser, como o comportamento de uma mulher, o comportamento de um rapaz e tudo mais, é diferente, né? Tem coisas assim culturais, né? Por exemplo, né, eu vejo o pessoal falar muito da questão do banho, né? Brasileiro assim, toma muito banho. Porque brasileiro toma banho todo dia, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, mas pensa o seguinte, o Brasil é um país úmido. Você acorda suado. Não, Eneida, não tem condição de ficar aqui sem tomar banho, não. Não tem, não. Mesmo no frio, não tem. Mas nós fomos criados dessa maneira. Pra gente é o comum, é o normal. Pra gente é o comum. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei numa homestay, eu chamava de grandma, porque ela era de 1920, a senhora que eu morava na casa dela. E ela cresceu em Edmonton. Ela falou, ela dava risada quando ela falou, você toma banho todo dia? Eu falei, sim, grandma, por quê? Ela falou, se você morasse em Edmonton, com menos 40, não tem água quente que ia fazer você tomar banho todo dia. Aí eu comecei a tentar enxergar o que eles estão enxergando. Primeiro, você não transpira da forma que você transpira no Brasil. Segundo, sabe quando você vai no hotel e você vê aquelas toalhinhas pequenininhas que você sempre fica imaginando pra que é? É pra lavar periquito? Pois então. Morri assim, e eu já enxuguei a boca depois de escovar o dente com aquilo ali. Você fala assim, já tem a toalha de banho, já tem a toalha de rosto. Pra que é essa outra toalhinha? Washcloth, é pra você se lavar e limpar. Não é que você vai ficar sem se limpar nem nada. É que você vai fazer o básico ali. O básico tá sendo todo, né? Pronto, agora todo hotel que eu for, eu ver aquela toalhinha. Você vai sair de mim, né? Mas aí, eu ouvi uma coisa, tá? O lado do brasileiro fala assim, sujinho, não toma banho. O lado do gringo fala assim, nossa, a pessoa deve ser tão suja que precisa de 3 banhos no dia. Olha a percepção, verdade. Aí, quando isso me veio à mente, eu comecei a ser mais aberta a tentar entender as nossas diferenças. O porquê que a gente é assim. Eu entendo o conceito, eu continuo gostando do meu banho diário. Aliás, assim, o banho de manhã pra mim, se eu não tomar um banho de manhã, eu não acordo. Então, assim, não é um banho, né? Se você entrar debaixo d'água, você, acordei, né? Mas é uma questão de hábito. Gente, eu fui no dermatologista com minha filha semana passada, né? Sim. Minha filha tem problemas de pele um pouco sério e a primeira dermatologista que eu fui com ela aqui há uns 2 anos atrás, 3 anos, sei lá, a dermatologista proibiu minha filha de tomar banho por conta do problema da pele. Então ela só podia passar medicamento e lavar as partes íntimas quando necessário. Aquilo pra mim bateu errado, que tipo assim, não existe possibilidade de eu não dar banho na criança, assim, sabe? Ainda mais uma criança que vai pra escola, que brinca no chão, enfim. E eu ignorei completamente a instrução da médica, passei o medicamento, mas depois do banho. E aí eu fui semana passada de novo e ela falou a mesma coisa. Eu respirei fundo assim, eu falei, olha, não vai dar certo.
Não vai dar Pois é. certo. Minha filha tem que tomar banho. Aí ela falou, não, eu entendo, é cultural. E ela explicou isso, né? Que não necessariamente o banho... A higienização precisa ser feita da maneira que a gente acredita que tem que ser feita. Exatamente. Então ela passou uns produtos específicos para a menina tomar banho de qualquer forma, mas banhos limitados, com tempos curtos, com água quase fria, com produto específico, mas ela vai continuar tomando banho. Então, tipo assim, pra mim, eu entendo o conceito, Sim. mas culturalmente mudar é muito difícil. É muito. Mas eu acho que assim, não é mudar. A gente adapta no sentido de, tipo, de repente você não tá mais tomando 3 banhos no dia. Nem tem necessidade. Sim. Então, banho vai além da limpeza. Sim. Banho, eu acho que é muito do você relaxar. O conforto. De você se relaxar. Por exemplo, você quer dormir mais tranquila, você quer dormir mais fácil. Eu acho o banho, pra mim, ele relaxa. Você bota aquele banho, você fica tranquilo. Se você tem uma banheira, então, que você possa deitar naquela banheira confortável e você fica lá relaxando e tal, é mais do que a higienização. Sim. Entendeu? Eu acho que aqui, pelo frio, no inverno, de fato, você não sua, você talvez não se suje, porque dependendo do ambiente que você trabalha, eu trabalho dentro de casa, não tenho grandes coisas, mas até cozinhar, fritei lá cebola e alho. Cara, eu tô empesteada, eu quero tomar um banho, eu quero passar um sabão, entendeu? Ó, brasileiro. Outro dia eu vi, não, eu e meu marido, a gente chega no shopping, tinha uma mulher, abriu as pernas e botou perfume na saia. No meio do shopping? Não, no estacionamento, sabe? Você abre as pernas e botou perfume. Você não sabe o que ela ia fazer com as partes dela, né? Sim, mas se você saiu de casa e tomou banho, né? Mas aí que tá. O cultural, né? A pessoa às vezes vem de países onde a água é limitada. Sim. Isso aí, é verdade. Né? Então até a gente vê propagandas no ônibus, no Skytrain, nos lugares públicos, né? Eles chamam de pet peeves, né? Que é aquela coisa que irrita todo mundo. Porque da mesma forma que de repente o brasileiro toma banho demais e acaba trazendo irritação para a pele, deixa a pele extremamente ressecada. Porque aqui é um outro ambiente, né? Tem pessoas que vêm de culturas onde não se toma banho. E aí eles, né, colocam o perfume por cima, então fica aquele cheiro forte do odor da pessoa mais o perfume. E eles conhecem umas nacionalidades assim. Então, não necessariamente eles têm que mudar, mas eles precisam se adaptar e entender. Eles estão num ambiente diferente, que aqui tem água. Aqui tem como você utilizar. E aqui é ok. Então, sabe, a gente vem para um ambiente novo, a gente precisa se adaptar. Sim, eu acho que outra coisa é isso, a gente precisa se adaptar. Um ponto que eu acho super interessante aqui, muitas pessoas, eu acho que, voltando à parte do preconceito, tem um pouco de xenofobia em relação aos asiáticos, porque eles não entram na cultura canadense, então eles meio que forçam a gente a, né, entender a cultura deles. Tipo, eu recebo as coisas na escola em mandarim. Sim. O que não deveria, na minha humilde opinião, deveria receber no máximo inglês e francês, porque são as línguas oficiais do país. Você sente isso, que se a gente não entrar na cultura, a gente meio que tá perdendo tempo, ou tá fora do lugar, ou não tá vivendo de verdade a nação canadense, enfim? Vou separar a resposta em 2 partes. Primeiro, eu acho que é a mesma coisa. Eu vou na sua casa, eu tenho a opção de seguir a regra da sua casa ou de não ir na sua casa. Então, o que eu acho certo, você vem no Canadá, o Canadá é um país que as línguas oficiais é inglês e francês. Eu acho que você tem que saber falar inglês e francês, porque é assim que você vai se comunicar com as outras pessoas. Uhum. Dentro da sua casa, da sua comunidade, você quer falar a sua língua, manter a sua cultura, it's okay. Então, essa é a minha opinião em relação ao que eu acho, que eu vejo como que eu deveria ser um common sense. Agora, se a gente olhar o Canadá, é um país que tenta acolher todo mundo, né? Então fala assim, não, venha com a sua cultura, mantenha a sua língua. E isso, a própria cultura do país acaba criando uma separação. Porque aí cria os polos, né? Eu tô andando um dia e passei em frente ao banco e falei assim, we speak English, assim. Peraí, eu tô no Canadá, como assim tem que ter uma placa do lado de fora do banco falando que se fala-se inglês? Aí eu fui perceber que eu tava em Chinatown. Em relação quando você faz a prova para cidadania, eles fazem você estudar um livrinho que, na verdade, conta a história do Canadá. Eu acho muito justo, porque como você vai virar cidadão num país que você nem sabe a história do país? Perfeito. E os chineses foram pessoas que tiveram uma participação fundamental na criação desse país. Né, quando começou lá do lado norte para fazer as estradas, né, as ferrovias, né, esqueça a palavra, para fazer as ferrovias e tudo mais. Então, assim, você entende que eles fazem parte da
fundação, da criação do país. Então, aí fica mais fácil de entender porque eles são tantos. Mas eu acho que legal, vamos respeitar, se querem manter. Mas eu acho que quando você começa a ter lugares assim, então aqui a gente atende inglês e mandarim, eu me sinto excluída. Por que não tem o português também? Eu sinto um pouco disso. Né? Então, ou faz oficial, ou faz para todo mundo. Só que não tem como fazer para todo mundo. Muita gente. Então, eu acho que o que cria essa xenofobia não necessariamente é o povo chinês em si, mas é a forma que está sendo apresentado para as pessoas, né? Porque aí eles estão tendo alguns, vamos dizer assim, privilégios que os outros não estão tendo. Então aí as pessoas falam, mas eu não estou entendendo, mas por quê? Né? No nosso público brasileiro, assim, público que eu falo, pessoas em geral, não falo público empresa, não. Eu me irrito um pouco quando eu vejo as pessoas vindo de fora com os vícios ruins do Brasil, sabe? Com certeza. E aí eu falo, gente, se você saiu de um país buscando algo melhor, por que você vai trazer o ruim? Isso me incomoda bastante. Por que você vai praticar o ruim? Por que você vai dar aquele jeitinho se você tá saindo do país do jeitinho? Exatamente. Então são coisas que a gente precisa ter consciência. Isso faz parte da adaptação, né? Porque da mesma forma, às vezes tem muita conversa de brasileiro que às vezes eu não consigo participar porque vem esse diálogo e falam, não, o povo X é isso, o povo aquilo, assim, mas eles estão olhando, aquele que julga também será julgado. E às vezes eu vejo que a pessoa que está falando não faz a menor ideia o que os outros estão pensando. Porque brasileiro a gente fala alto... Alto demais. Nos restaurantes, né? Nos restaurantes é notório, assim. Fala alto, ponto. Né? Eu vejo a diferença quando eu vou visitar no Brasil. Eu digo assim, gente, por que tá todo mundo gritando? Então, brasileiro fala alto. Brasileiro invade o espaço dos outros. Né? A pessoa fala tocando, fala assim, colocando pra frente. Eneida já tá muito canadense, cara. Não, mas eu já esse aprendi. Esse negócio do espaço, eu sou uma pessoa que eu não sou do toque. Renata, eu não sou do toque. Mas eu tenho uma filha que é do toque. Ela monta em cima de mim. E às vezes eu brinco com ela. Eu falo, Stephanie, meu espaço, my space, please, give my space. Que é o que as crianças desde cedo aprendem aqui. Que elas têm um espaço delas, né? Sim, faz parte da adaptação. Quantas vezes? Eu lembro que uma vez eu com uma amiga, a gente chegou numa festa, falando oi pras pessoas, a gente cumprimenta, dá um beijo no rosto, né? O cara falou assim pra minha amiga, você não é casada? Ela, sou. Então por que você tá beijando todos os homens na festa? Uau! Gente, então eu sou uma piranha, porque eu beijo e abraço ainda. Entendeu? Tem realmente. um rapaz no escritório que foi chamado a atenção porque uma pessoa que trabalha lá, ela contou pra ele que tinha alguma coisa legal que aconteceu, ele foi lá e deu um abraço nela de agradecimento. Nossa, na cultura invadiu, dela, né? Não é que é questão de invadir, na cultura dela, homem não pode encostar na mulher, senão a mulher não é dele. Assim, eu passei por um micozinho aqui quando eu recebi minha residência permanente. A primeira pessoa que eu encontrei aqui era de outra nacionalidade. E eu tava tão feliz porque eu recebi por telefone a informação. E só tinha aquela pessoa ali. E eu fui correndo pra abraçar ela, porque eu tava comemorando com alguém. Sim. Cara, foi constrangedor demais. Eu não sabia onde foi a minha cara. Porque quando ela viu a minha menção de abraçar ela fez, não. Eu falei, pô. Exatamente. E isso não é nem só o canadense. E você sabe que o canadense tem outras nacionalidades que é ainda pior do que o canadense. Né? Assim, nesse sentido. Que é ainda mais... não pode mesmo. Né? O canadense só assim, especial, mas aí que tá, a gente não pode generalizar também, né? Porque aqui na British Columbia, Colômbia Britânica, né, a maior parte inglesa, britânico, é um povo mais reservado. Quando você vai para Toronto ou você vai para Nova Escócia, Montreal é um comportamento completamente diferente, né? Mas aqui não tem essa de você... Hoje eu tô me despedindo de um amigo dando um abraço, alguém grita do carro, go get a room. Like, what? Não, mas assim, agora defendendo aqui em British Columbia, uma coisa, eu morei 8 anos nos Estados Unidos e eu sempre me senti nos Estados Unidos como subclasse.
sabe? Tipo, aquela separação do americano para o latino. Sim. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não sei se foi por causa de igreja ou não, mas eu fui convidada para um Thanksgiving na casa de uma senhorinha canadense, Sim. que estavam pessoas canadenses que receberam a gente com tanto carinho, Sim. que hoje, se você chegar na minha casa, tem a foto, ela já faleceu, tem uma foto dela na minha geladeira. E aí todo mundo pergunta assim, mas quem é essa pessoa? E eu sempre falo, essa pessoa foi a pessoa que me recebeu no primeiro Thanksgiving no Canadá quando a gente não conhecia ninguém. Uma forma que eu encontrei de honrá-la. Então eu senti o carinho dos Sim. canadenses, claro. Não é como o Brasil, não é aquela festa, não é aquela coisa pra falar no alto, não é aqueles abraços e tudo. Mas eu senti o carinho, sabe? A receptividade. Faz parte da comunidade. Sim, também. Porque, como você falou, de repente o pessoal da igreja é mais aberto, porque eles já sabem que as pessoas estão sozinhas, então não vamos deixar ninguém sozinho. Mas, o canadense, assim, as pessoas que eu conheço aqui, eles falam assim, não, we are very friendly, a gente, né, a gente é bem amigável. Eu falo assim, não. Vocês são polite, é diferente. Entendeu? Você pode andar na rua que você tá perdido. Você faz cara de perdido, alguém vai parar e vai te ajudar, vai te indicar, sabe? Você quer informação, eles vão conversar com você, mas ninguém vai te chamar pra ir na casa deles, não. Isso, eles não chamam. Então, essa que é a diferença. O que eles acham que é friendly não é ser polite. Eu gerei um desconforto com meus vizinhos por conta disso. Olha, vou fazer uma historinha rápida. Eles estavam fazendo garage sales, então eles botaram as coisas pra vender na porta da casa deles, e eu precisava de pratos, e tinha um conjunto de pratos lindos lá. Só que era um conjunto de 12 pratos. E aí eu fui lá e falei, eu vou querer os pratos, então me dá. Aí o cara, por quê? Aí eu falei, porque tu tá vendendo e eu quero comprar? Aí ele, não, porque vocês só são 4, o meu jogo é de 12. Aí eu falei, não, mas tudo bem, porque eu recebo muitos amigos. Aí ele falou assim, eu sei que você recebe muitos amigos, eu vejo toda hora a sua casa cheia e eu não recebo ninguém. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí você poderia falar, poxa, eu vou te convidar pra minha casa. Aí eu comecei a rir porque eu não tava entendendo, porque ele tava falando meio com um jeito meio revoltado, como se fosse tipo um desabafo, sabe? Sim. E aí eu fui entendendo. Também ele quer que você convide ele, então, cara. eu fui entendendo. Eu falei assim, cara, deve ter gerado um desconforto, porque eles já são um casal de idosos que os filhos já foram embora. E eles ficam lá sozinhos. Então, tipo, se eles não têm esse grupo de amigos que visitam a casa um do outro, eu não sei se é generalizado canadense ou se são eles. Mas eu acho que é como se fosse a gente no Brasil. Tipo, no Brasil você não fica recebendo gente na sua casa o tempo todo, porque você tem uma vida, você tem família. Eu não sei, lá em casa é bem animado. Não, é exceção, mas não é assim, cara. Então eu acho que eles vivem aqui, por exemplo, minha casa tá sempre cheia, porque como a gente é imigrante, eu fico carente, eu gosto de ter as pessoas. Com certeza vai ter um vizinho lá pela janelinha falando, olha aí a casa dessa mulher lotada. Não, sabe o que soube? Novo. Além de Lorde, eu tava indo pra viagem ano passado pro Brasil, além de Lorde, eu tô sabendo que você tá fazendo da sua casa um homestay, toda hora entra gente pra ficar aí. Eu falei, oi? Como se fosse Airbnb. Tipo um hotel, não? Como é aquele hostel? Tipo, eu falei, cara, você tem alguma coisa errada, eu não sei de onde você tá tirando isso aí. Isso não é verdade. Eu falei assim, não, porque os vizinhos estão falando que toda hora entra e sai gente aí. Eu falei, é o seguinte... Eu sou brasileira. Eu sou uma pessoa de igreja, eu gosto de receber gente. Eu gosto, tipo assim, as pessoas vêm pra cá comer pizza, mas você não vê ninguém balada. Tipo, a gente não faz discoteca aqui dentro da casa, mas realmente tem um fluxo de pessoas. Aí tem você pensa assim, se alugou a casa, você pode fazer o que você quiser com a casa, e eu a pessoa fica te controlando. Eu aluguei uma casa de 4 quartos, exatamente pra não ter esse problema, pra que as pessoas poder receber as pessoas. Sim. Entendeu? Tipo, conversamos, deu tudo certo, tá tudo bem, mas assim, os vizinhos... Então, você vê, vamos voltar a um aspecto cultural. No Brasil, por que hoje em dia a coisa mudou? Por motivos diferentes, pessoas estão saindo do Brasil. Mas o que não dava certo antes? Por que antes todo brasileiro voltava? Porque ele não aguentava ficar longe da família. Uma das razões mais fortes que levava o brasileiro a desistir do plano de morar fora... é a distância da família, porque a gente cresce grudado com a família. A gente vai na casa dos avós, a gente se reúne, isso é cultural nosso. Aqui, vocês são mães. Quando que vocês estão planejando colocar seus filhos pra fora de casa? Oxe, nem passa pela minha cabeça isso. A mim passa. Eu tô querendo. Mas, tipo, repente, não é querendo que eu quero botar pra fora. Mas você tá entendendo o que eu quis dizer? De repente você já morou muitos anos nos Estados Unidos, no Canadá, pra abrir sua visão pra uma forma diferente. No Brasil, a gente não cresce pra sair da casa dos pais. Uhum. Os pais, eles querem ver você sair dali casado. Se você não tá casado, você fica na casa dos pais pra sempre. Quantas pessoas, quantas famílias no Brasil você conhece
que estão lá com seus 50 anos e ainda moram na casa dos pais. Eu saí com 22 anos. Mas você saiu aqui com 18 anos. As pessoas põem os filhos pra fora. Vai se virar. Eu sei porque quando eu trabalhei na loja, eu cheguei a contratar meninas que eu ficava com o coração partido. Que elas não estavam morando com os pais, não porque não queriam. Os pais falaram, não, agora eu já cuidei de você até aqui, agora você vai se virar. Gente, isso pra mim é muito difícil imaginar. Mas é cultural. Mas vamos então lá, aí, vamos lá. agora sim, 18 anos você sai daqui e vai se virar. Aí quando o pai tá velho, a pessoa que você me pôs pra fora de casa, por que eu vou ficar indo aí? Concordo. Mas vamos ver aqui. É muito importante, eu não tô dizendo que tem que funcionar pra todo mundo, mas eu acho que essa coisa de você chegou num ponto da sua vida que você precisa dar os seus passos. E você precisa sair da sua zona de conforto. Minha mãe não me botou pra fora. Por minha mãe, eu tinha ficado por debaixo das asas dela. Eu saí. Sim. Eu saí porque eu queria viver. Viver Sim. no sentido, eu queria experimentar, eu queria andar com minhas próprias pernas. Não foi fácil. Teve momentos, eu tava sozinha, eu não era casada. Teve momentos muito difíceis. Eu não tinha dinheiro pra alugar um quarto, eu alugava um sofá. Literalmente, eu alugava o sofá da sala, eu dormia na sala para pagar minha faculdade. Então, não foi fácil, mas o que eu vivi batalhando e trabalhando fez quem eu sou hoje. Quem que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa que, independente das circunstâncias, eu sei que se eu tiver saúde, eu vou trabalhar e eu vou superar e eu vou andar. Por quê? Porque eu já vivi isso. Agora imagina você tá debaixo da galinha como pintinho. Então, mas eu falo, por isso que a gente vem para aprender e levar a parte da parte boa para lá. O jeito do Brasil, eu não tô falando que é o certo, também não o jeito do Canadá, eu acho que existe um meio termo. O meio termo acho que é o ideal. Você tem que preparar a pessoa para a vida e eventualmente a pessoa tem que, que não é o passarinho, que empurra o filhote fora do ninho, porque senão você nunca vai voar. Exatamente. Mas não precisa, 18 anos acabou, a pessoa não tá às vezes a pessoa não tá pronta. Aproveitando esse gancho de vocês, que eu acho muito importante a gente tocar no assunto aqui, finanças. O que é que acontece? Saiu da casa dos pais, foi estudar, trabalho, é que os adolescentes conseguem arranjar um emprego rápido, ganhar o suficiente para pagar suas continhas e tal. Mas nós, imigrantes, como quando viemos de fora, não necessariamente já chegamos aqui nadando no dinheiro, né? Temos que trabalhar muito e uma reserva financeira é muito importante para a gente começar a vida aqui estável, sem muitos estresses. Porém, eu sou da área financeira no Brasil e quando eu cheguei aqui no Canadá, fiz um curso de finanças também e me surpreendi com algumas pequenas mudanças, tipo contas. Aqui a gente tem milhares de contas que a gente pode abrir, pode se beneficiar dos impostos, enfim. E estamos aqui na frente de um especialista. Então, de uma forma assim, não dá para dar aula, obviamente, que a gente não vai ter tempo para isso, mas quais são as dicas que vocês dão para as pessoas que já estão aqui e precisam começar a se organizar financeiramente? Ou que estão chegando também. Ou que estão chegando, o que elas precisam fazer de imediato já para conhecer os direitos, entender como é que funciona. Dá uma dicasinha assim básica. Tá. É uma parte bem importante que geralmente é muito comumente acaba ficando fora do Plano Canadá, né? Porque a pessoa pensa como que vai fazer para vir, né? E pagar as contas e daí, né? E você vê que por isso que muita gente vem para cá e acaba reclamando, porque por falta de planejamento, então a pessoa tem a mesma vida que tinha no Brasil aqui, só que longe da família, né? Então, as pessoas falam muito sobre, até dando uma intro, como que eu entrei nessa área, as pessoas falam muito sobre fazer dinheiro, mas existe muito pouca conversa de o que fazer com aquele dinheiro, para que ele renda, para que você possa curtir o hoje, mas também tenha um amanhã mais tranquilo. Mais segurança, né? Eu percebi na minha vivência, porque como eu falei, quando eu trabalhei na loja, eu comecei como vendedora, eu fui gerente de internet, gerente de loja, até virar gerente geral. Eu vi minha vida no cargo mudando, o salário aumentando, mas minha vida não mudou assim, de maneira significativa. É porque quanto mais você ganha aqui, mais imposto você paga, né? Então, mas aí que tá. Quanto menos você sabe, mais imposto você paga. Porque senão, qual seria o incentivo para fazer um salário maior? E, né, eu já ouvi muitas pessoas me falar assim, não, eu não quero aumento, porque se eu fizer hora extra eu vou pagar mais imposto. Eu falei assim, então é porque você não conhece as regras de como funciona aqui. Então, nessa, eu fui me informar, assim, um resumão mesmo, como eu cheguei, mas eu fui buscar informação para mim. E eu aprendi tanta coisa que não se ensina na escola, e eu virei a estudante daquela que senta na primeira cadeira e que não pisca, né? E aí eu entendi que, eu sempre falo assim, se
se finanças fosse que nem uma Copa do Mundo, você vê alguém chegando na final se não conhece as regras do jogo? Não, se você não conhece as regras do jogo, você não consegue nem avançar na competição. E o mercado financeiro muda constantemente, né? Então é muito importante estar atento. Sim, mas, por exemplo, o volume de imposto que você paga depende do tanto que você sabe. Garanto pra você que tem muita gente muito bem de vida pagando muito menos imposto do que a maioria da população, porque as pessoas não sabem como funciona. As ferramentas que o governo colocou à disposição da população são fantásticas. As pessoas não usam porque não entendem mesmo. Você vai ler vocês são consultores na área de imigração. Quantas pessoas leem o site e conseguem entender, né? Por que o seu serviço é tão importante? Porque as pessoas leem o site e não conseguem entender. O governo ainda não descobriu uma maneira de transformar a informação de uma forma que a pessoa lê, entendi. Né? Então, por isso a gente tem o nosso trabalho. Então, a minha consultoria é justamente entender como que o sistema de finanças funciona aqui no Canadá, quais são as ferramentas que o governo colocou à nossa disposição e trazer esse conteúdo de uma maneira fácil de entender, para quando você vai ter acesso a essa informação, você está pronto para fazer alguma coisa, você não faz porque alguém te disse, mas porque você sabe. Então, o que eu trabalho é isso, é como se fosse uma educação financeira. Né? Uhum. Então, a pessoa vem do Brasil, às vezes não entende, né, os nomes, e só ouve falar, porque os bancos, na verdade, trabalham com volume, né? Quanto mais gente vai lá e abre a conta, tal, e eles têm tempo determinado para atender cada pessoa e tem meta para atender de quantas contas eles abriram. Então, vão falar, abre aqui e tal. Eles vão falar para você, a pessoa abre e não sabe o que fazer com a conta, né? Mas aí, quando usa de forma errada, a pessoa fala, essa conta aqui não serve para nada. Essa conta aqui, o meu dinheiro não cresce. Eu falo assim, então, é porque você não conhece o sistema. Então, ter um salário maior é coisa boa. Se você quer pagar menos imposto, vem conversar comigo. Existem ferramentas que o governo já colocou à nossa disposição justamente para ajudar as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gabriela, da área de finanças, você pode conversar com ela vai entender as coisas que você está falando, mas vamos supor, eu sou uma pessoa totalmente leiga, meu marido é leigo, ele não tem tempo para pensar nisso, ele não quer saber. Se por acaso ele vai marcar uma reunião com você, você dá a orientação dele, tipo assim, um beabá do que ele tem que fazer. Porque, tipo assim, ele não vai querer saber dos nomes das coisas. Ele vai querer que você diga o seguinte, olha, Dilson, você precisa disso para chegar a isso aqui. Tá. Entendeu? Entendi. Funciona dessa forma para os leigos? O meu trabalho é para pessoas leigas, independente da sua área de formação. Porque quando você se forma em finanças na faculdade, eles estão preparando um profissional para trabalhar para alguém, para trabalhar para uma empresa. Eles não estão formando um profissional para fazer o que você faz com as finanças dentro de casa. É outra linguagem. Entendi. É uma outra área. Né? Como e eu sou cliente da Eneida, inclusive, indico todos que queiram conversar com ela, super profissional e muito clara. Então, tipo assim, agora mesmo eu mandei ela marcar com o Edson, que é completamente leigo também, e o que ela vai fazer basicamente é entender o que você precisa e a melhor forma de você executar isso com a sua realidade financeira. Então, não precisa entender de finanças para ser atendida. Então, eu tô pensando nisso porque é uma coisa que sempre fica. Por exemplo, o meu marido, graças a Deus, Deus tá abençoando a vida dele, e ele tem crescido muito. E aí, uma pergunta assim que vive constantemente na minha mente, como que ele pode usar dessa fase que ele tá vivendo para se programar já para a aposentadoria dele, sabe? Sim. Como que ele pode jogar de uma forma inteligente isso aí, mesmo sendo uma pessoa leiga que não tem tempo, porque quem resolve as coisas para ele sou eu que falo Sim. com o contador, eu que mando os documentos, eu que, tipo assim, como se eu soubesse alguma coisa, né? Tipo assim, vale a pena marcar uma conversa com a Eneida, com certeza. Sabe, é o tipo de coisa assim, sabe? Como a pessoa tá sentindo uma dor, mas ela não tem tempo de ir no médico. Isso. Se você não tem tempo de ir no médico, você tá andando por um caminho que vai chegar um momento que não tem volta. Tem coisas na vida que a gente precisa tirar um tempo pra entender. O meu foco não é dar uma aula de faculdade para que a pessoa seja um expert. Você tem que saber o básico para poder tomar suas decisões. Porque eu não posso falar, Renata, você tem que fazer isso, eu posso te mostrar o que você pode fazer. Mas aquilo que você vai de fato fazer vai depender daquilo que você tem no seu coração, na sua meta. Porque se eu determinar o que você faz, a chance de sucesso é menor, porque você de repente vai desistir no meio do caminho porque não é o que você queria.
Deixa eu tentar dar um exemplo simples para ela. Por exemplo, existem contas de seguro de vida, existe contas de aposentadoria, existe contas se você tem a intenção de comprar uma casa, existe contas que você pode programar a faculdade dos seus filhos, então a conta de mais de longo prazo. Então, existem os seus objetivos como pessoa, o que é que você quer, e existe a Eneida que vai te explicar. Então, faz assim, entendeu? E aí você vai falar, ganho, sei lá, 1 milhão por mês. Então, vamos alocar isso para essa conta, isso para essa conta, isso para essa conta. Dentro de cada conta vai ser feito os investimentos de acordo com o tempo que você vai manter aquele dinheiro naquela conta. Então, é basicamente isso. Qual é o trabalho que você tem? Abrir as contas. Os investimentos é ela que faz e você vai ser, sacado da sua conta automaticamente para as contas de investimento. Então, você não tem trabalho. Você não precisa todo mês ir lá botar um dinheiro, entendeu? Então, coisa, é bem simples. O setor financeiro aqui é altamente regulamentado, né? Então, eu sou licenciada nas províncias de BC, Alberta e Ontário. Então, e minhas licenças são regulamentadas pelo governo, mas tem um requerimento de quando a gente fala de investimento, principalmente, de que a pessoa que está investindo tem que ter um conhecimento básico, que ela tem que saber o que ela está fazendo. Então, não é que eu faço consultoria só porque eu quero ficar mostrando conhecimento, mas o próprio governo, ele quer saber que você sabe o que você está fazendo e o que envolve, né? O que é o risco, eles querem saber que você não está sendo assim, simplesmente não tem alguém te falando o que fazer sem você não ter uma ideia. Uma pergunta de leigos, sim, né? De leiga. Vale mais a pena investir numa aposentadoria privada no Brasil ou aqui no Canadá? Você mora onde? No Brasil ou aqui no Canadá? Eu moro no Canadá, mas assim, pelo Você quer apostar em dólar ou quer apostar em real? Não, eu tô te perguntando o seguinte, por quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque pela idade que a gente chega aqui, o tempo de contribuição e o valor, pelo que eu ouvi, o valor aqui é muito alto. E aí você fica naquela assim, você tem que tirar um valor muito alto para ter um determinado benefício daqui a não sei quantos anos, entendeu? Então vamos ter uma conversa interessante e breve sobre a aposentadoria, tá? Então, você sabe qual que é o valor, aliás, você sabe qual que é o valor máximo de aposentadoria aqui no Canadá? Pessoa que faz a contribuição máxima, pelo tempo máximo, qual que é o máximo? $1.200, $1.300. $1.300 Exatamente. no mês. Isso, por isso que me preocupa, né? É muito pouco. Não, a média da população leva para casa por volta de $700. Isso. É isso. Por isso que a gente vê muitos seniors que ainda trabalham para complementar a renda. Mas esse não é um problema novo. Isso já começou a acontecer há muitos anos. Então, para você ter uma ideia, né? Por que as pessoas se aposentavam bem antes? Porque na década de 40 tinha uma média de 40 pessoas trabalhando para cada uma que se aposentava. Hoje em dia é uma média de 3 trabalhando para cada que se aposenta. Por isso que o Canadá é tão aberto a imigrante que é qualificado, jovem, que vai entrar no mercado de trabalho. Porque precisa de mais gente trabalhando para ter esse dinheiro ali, tá? Então, o que acontece? O governo criou em 1957 a conta do que chama de RRSP, que é Registered Retirement Savings Plan, que é a conta para aposentadoria. E dentro dessa conta existem benefícios fiscais para você contribuir. Então o governo falou assim, aí depois em 2009 criou a TFSA, que é Tax Free Savings Account. De novo, o governo falou assim, mas por que a pessoa vai colocar dinheiro aqui? Então vamos dar um incentivo para a pessoa colocar o dinheiro aqui. E aí, só que as pessoas não usam as contas porque elas não entendem como funciona. Então, o meu trabalho é trazer esse tipo de informação de uma maneira simples para você entender, assim, então tem jeito de eu pagar menos imposto? Tem. Então, em vez de você pagar um imposto, esse dinheiro que estaria indo como imposto, ele volta para você, você investe, e aí você tem mais condição de ter uma contribuição maior para sua aposentadoria. Mas você tem que entender o que está acontecendo aqui. Tá, uma média de contribuição que seria ideal para uma família, tipo assim, um average, a família classe média aqui, que você diria que é quanto para aposentadoria? Não tem como eu falar um número, é muito pessoal. Vai depender da idade, vai depender do budget de cada um. Então faz parte inclusive a minha consultoria, ela não tem custo. Tá? Da forma que eu trabalho, a pessoa vem fazer a consultoria comigo, a gente fala sobre o sistema, a pessoa entende e eu monto um plano que é específico, customizado, específico para aquela pessoa, né? Porque tem que ser baseado na sua realidade. Então, aí eu mostro para você. Então, se você fizer da forma X, esse aqui vai ser o resultado. E agora que você tem uma visão de resultado, você consegue decidir, olha, se eu quiser chegar nesse número mais cedo, eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu fizer uma contribuição menor, eu vou demorar mais para chegar nesse número. Mas qual que é o número? Né? Quanto que é suficiente para você ter... qual que é o seu número que se você fosse parar de trabalhar hoje, tá? Que fosse te sustentar?
daqui em diante? Quanto que você precisa ter na conta? Muita gente vai falar assim, eu não sei, eu não tinha parado para pensar nisso antes. Então eu ajudo as pessoas a encontrar esse número. Falo assim, olha, esse valor aqui, se tiver na conta, você pode parar de trabalhar e viver só de renda, do seu próprio investimento. Então como que eu faço para chegar nesse número? Eu falo assim, é agora que a gente está conversando. Aí eu mostro para as pessoas, então a gente pode fazer isso, a gente tem essa estratégia aqui, esse é o medidor do meu trabalho, quão perto a pessoa está chegando desse número. Né? Mesma coisa com a educação. Quanto que você precisa para bancar a educação dos seus filhos? Isso é mais barato aqui no Canadá. Eu acho que isso não me preocupa. Não é barato quando você tem um monte de filho, mas assim, é possível você ir fazendo, já se programar. Eu acho que aqui é bem tranquilo. Até o college, né? A faculdade que é o custo. Porque você vê um monte de pessoas aí, adultos, com dívida porque pegou empréstimo para pagar a faculdade. Mas e se você chegar na faculdade já com o dinheiro todo? Não, é maravilhoso. Mas eu tô dizendo o seguinte, acho que para nós que não temos 5, 6 filhos, eu acho que a questão é mais aposentadoria. Sim. Bancar, custear um college, porque para quem é residente, quem não sabe, quem é residente cidadão, o valor do curso é muito barato. Comparado com o estudante internacional, que tem comparação. Bom, Gabriela, vamos para as perguntas? Sim. Vamos, a gente faz um bate-papo rapidinho, um bate-bola rapidinho, que eu falo uma palavra e você responde o que vem na tua cabeça. Poxa, vamos lá. Brasil. Família. Canadá. Minha casa. Saudade. Do meu pai, da minha avó, pessoas amadas. Desafio. O inverno daqui. Ainda. Um arrependimento. Eu não sei se eu posso falar um arrependimento. Tem coisas que eu gostaria de ter feito antes, mas não necessariamente arrependimento. Porque... Mas talvez você não era maduro o suficiente quando você tinha que fazer e não fez. Ou de forma diferente, talvez fazer de forma diferente. Nossa, de ter ingressado nessa área financeira antes. Não. Porque eu vejo no dia a dia o impacto que o tempo tem. Muito. Então, eu tô sentindo isso. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Eneida de 20 anos de idade, eu não sei se eu escolheria como carreira, mas eu com certeza teria prestado mais atenção nessa área. Deus. É tudo. É tudo. Sem ele, não nada faz sentido. Um sonho. Que o inverno seja opcional na minha vida. Você pode ter 2 verões. Ou seja, viver no Canadá com apartamento em Miami. É isso, viver os 2 verões do ano. Ai, você invadiu o meu sonho. Então sim. O inverno vai ser eu vou chegar nesse dia que o inverno vai ser opcional. Vamos aproveitar esse último finzinho de neve, vamos na montanha tentar gostar da neve, vamos dar uma esquiada. Mas eu gosto da neve, sabe? Nos filmes do Netflix. Não, assim, eu gosto, eu acho bonito, lindo. Mas é por um tempo determinado. Por isso eu falei inverno também. Opcional. Também. Então tá nevando, ai que legal, vamos lá ver. Já vi, tchau. Volto daqui a 3 meses. Eneida, muito obrigada pela sua participação. Você é uma mulher fantástica, maravilhosa, não somente pelo conhecimento, mas pela beleza interior e exterior. Você é maravilhosa, assim, foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Eu espero que a gente possa repetir essa conversa outras vezes, para que as pessoas possam conhecer não somente a Eneida pessoa, mas essa Eneida profissional que tem feito uma diferença enorme na vida dos imigrantes aqui em Vancouver. Muito obrigada. Eu super agradeço, sou sua cliente, admiradora como profissional também. Espero ter mais oportunidades pra gente curtir essa neve. Brincadeira. Mas vamos marcar um segundo podcast, que eu acho que você tem muito conteúdo para compartilhar, inclusive da área financeira. Eu acho que é muito importante, principalmente para quem tá chegando e construindo uma nova vida aqui, para pensar principalmente na aposentadoria, que vai fazer uma diferença no futuro. E muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por tudo. Foi um prazer. Imagina, o prazer é tudo meu, Gabriela, Renata. Vocês são queridas demais. Acho que a gente é abençoado de ter vocês aqui no Canadá. É uma oportunidade muito, muito legal, assim, poder ter esse bate-papo. Adorei.
E posso deixar meu contato? Claro, fica à vontade. A gente bota na descrição também, pode falar aí pro pessoal. Sim, quem quiser mandar mensagem pelo Instagram é EneidaFF. E pode mandar, Mandar e-mail, a gente bota e-mail lá na descrição, qualquer coisa. Ou se quem não conseguir encontrar ainda, entra em contato com a gente, que a gente manda o contato dela, tá bom? Sim, tô à disposição aí. E é como eu falei, a consultoria vem satisfazer a curiosidade, vem saber como... Tem gente que acha que não tá pronto, e aí então a pessoa que não tem dinheiro suficiente. E aí a pessoa não vem. Fala assim, então como que você vai saber o que você precisa se você não veio ver aí? Sim. Então, pode conversar com a gente, um bate-papo informal, pode ser. Geralmente eu marco 15, 20 minutos, só pra, né, a pessoa vir e ver como a gente pode colaborar um com o outro. E aí, como brasileiros, a gente também pode crescer como uma comunidade forte aqui no Canadá. Sim, e uma coisa que eu falo para os clientes que vão te procurar com certeza é, por mais que eles achem que não estejam prontos, eu, por exemplo, não tinha tempo para parar para ver isso. Eu virei para ele e falei assim, Neida, eu quero começar, de alguma forma, eu quero começar, não importa como, vamos começar. E foi assim, sem estar pronta, sem estar com reservas financeiras aqui no Canadá para investir, mas aos pouquinhos a gente começa e vai se organizando, e é isso, tem que começar, Renato. A aposentadoria tá batendo aí. É isso aí. Dá um like, gente, dá um subscribe aí, compartilha o vídeo, porque eu tenho certeza que o tema de hoje vai abençoar a vida de muita gente. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e em breve a gente tá de volta. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.